Pico Dourado, localizado no coração do antigo Tibete, está envolto em um mistério e enigmas. Esta majestosa montanha, que se eleva a mais de 7.000 metros, foi um local sagrado para antigas civilizações que nos deixaram apenas pistas sobre sua existência. Quais eram seus verdadeiros motivos para a construção de templos e o que procuravam nessas alturas inacessíveis? Estudos indicam que o Pico Dourado poderia ter sido não apenas um centro espiritual, mas também uma observatória para o estudo das estrelas. Arqueólogos descobriram sinais e símbolos misteriosos gravados nas pedras que possivelmente indicam eventos astronômicos observados há 1000 anos. Mas como esses antigos povos, sem tecnologias modernas, conseguiram alcançar tal nível de compreensão dos corpos celestes? Alguns cientistas sugerem que o Pico Dourado também foi um local de rituais sagrados relacionados ao culto a deuses. Lendas dos moradores locais falam sobre forças misteriosas que guardam a montanha e que apenas os dignos podiam alcançar suas alturas. Mas o que realmente esconde essa montanha inacessível? Ao estudar o Pico Dourado, os pesquisadores se deparam com muitas perguntas. Quais segredos guardam suas entranhas? Existe uma ligação entre essa santidade e outros monumentos antigos espalhados pelo mundo? O mistério do Pico Dourado continua a atrair buscadores de aventuras e cientistas que desejam desvendar seus enigmas. Nas entranhas dessa montanha podem estar não apenas artefatos, mas também respostas sobre como as antigas civilizações percebiam o mundo. Nesses lugares misteriosos, onde o tempo parece ter parado, há muitas verdades ainda por serem descobertas. Cachoeira de Huku, localizada no rio Wang, encanta com sua grandiosidade e força. Seus fluxos d'água, como fitas de neve, caem de uma altura superior a 30 metros, criando nuvens hipnotizantes de gotas que se elevam no ar, parecendo fantasmas do passado. Esta cachoeira não só impressiona por seus tamanhos, mas também esconde muitos mistérios relacionados à sua origem e valor para culturas antigas. Alguns pesquisadores afirmam que a Cachoeira de Huku servia como um local sagrado para tribos locais que adoravam as forças da natureza. Como uma tal força d'água não poderia causar reverência e tremor nas pessoas? Por outro lado, outros cientistas sugerem que aqui havia importantes rotas comerciais e que a cachoeira poderia servir como um ponto de referência para comerciantes e viajantes que exploravam essas terras. No entanto, do ponto de vista geológico, Huku é um objeto interessante para estudo. Cientistas utilizam métodos de datação por carbono e análise de camadas geológicas para entender como a cachoeira se formou e como ela mudou ao longo do tempo. Mas como explicar esse fenômeno extraordinário que, segundo lendas, foi testemunha de muitos eventos históricos e mitos? Além disso, o que torna ainda mais misterioso é o fato de que nas proximidades da cachoeira foram encontrados artefatos antigos que poderiam pertencer a civilizações esquecidas que deixaram suas marcas nesses lugares. Que mensagem nos deixaram esses povos antigos? O que eles tentaram registrar em suas criações? A Cachoeira de Huku, com sua beleza majestosa e atmosfera enigmática, continua a atrair a atenção de pesquisadores e aventureiros. Sua força e mistérios permanecem sem solução, despertando interesse em descobrir quais outros segredos estão escondidos em outras cachoeiras e rios em nosso planeta.
as majestosas rochas do pitoresco distrito montanhoso de Danísia, como se fossem esculpidas em um conto de fadas, impressionam com suas formas incomuns e cores vibrantes. Seus tons vermelhos, laranjas e amarelos dão a impressão de que a própria natureza decidiu aqui exibir suas habilidades artísticas. Essas rochas, formadas ao longo de milhões de anos de erosão, atraem os viajantes, seduzindo-os a desvendar os mistérios ocultos em suas entranhas. Ao longo dos séculos, os povos locais consideravam essas montanhas sagradas, ligando-as a lendas antigas sobre os espíritos da natureza. Dizem que nas cumeadas de Danísia se pode ouvir o sussurro dos antepassados, que talvez tenham deixado mensagens cifradas nas pedras. Como esses antigos povos puderam criar tais grandiosos monumentos repletos de enigmas e mistérios? Existem teorias de que aqui outrora existiu uma próspera civilização com conhecimentos que se perderam para o mundo moderno. Alguns cientistas sugerem que este lugar poderia ter sido um centro de observação astronômica, enquanto outros pesquisadores apontam para a possibilidade de que as montanhas tenham sido usadas como santuários. Mas como explicar os estranhos desenhos e símbolos encontrados nas paredes das rochas? Pensando nas enigmas de Danísia, é impossível não se perguntar: o que mais essa terra ainda guarda? Talvez muitos outros lugares semelhantes aguardem o momento de revelar seus mistérios. Os viajantes que exploram a região continuam a encontrar novos artefatos enigmáticos que apenas aumentam a incerteza dessa já enigmática história. Algumas descobertas, como minerais incomuns e vestígios de animais antigos, confirmam que Danísia não é apenas um cenário pitoresco, mas um verdadeiro museu a céu aberto. Cada pedra aqui pode contar sua história, mas permanece incerto quantas outras descobertas ainda aguardam para serem reveladas nesse canto único do mundo. A cidade antiga de Fênix, localizada às margens do rio Tunxian, parece estar congelada no tempo. Ruas estreitas, pavimentadas com pedras lisas, levam a casas antigas de madeira, cujas arquiteturas combinam elementos de diversas culturas. Mas o que se esconde por trás dessa beleza hipnotizante? De acordo com as lendas, a cidade foi fundada há mais de 2000 anos e se tornou um importante centro comercial. Seu nome significa Fênix, simbolizando renascimento e vida eterna. No entanto, muitos pesquisadores se perguntam: como a cidade, que sobreviveu a inúmeras guerras e desastres naturais, conseguiu manter sua atmosfera única e seu patrimônio arquitetônico? Entre os edifícios antigos encontram-se templos dedicados a diferentes deuses, bem como monumentos que guardam mensagens codificadas do passado distante. Mas o que significam esses símbolos e qual era o papel deles na vida dos antigos habitantes de Fênix? Alguns acreditam que eram sinais relacionados a rituais que ajudavam as pessoas a interagir com o mundo espiritual. Antigas tradições contam que esses lugares eram habitados por espíritos e os moradores locais ainda acreditam em sua força protetora. No entanto, apesar de todos os esforços para desvendar os mistérios, muitas perguntas permanecem sem resposta. Fênix continua a surpreender os viajantes com seus enigmas. Alguns pesquisadores afirmam que aqui podem estar ocultos artefatos não decifrados que revelam civilizações antigas. Atualmente sabe-se que nas proximidades da cidade
foram encontrados restos de antigos assentamentos, mas sua relação com Fênix permanece incerta. O gigante budista de Leshan, esculpido na rocha, se ergue sobre o rio Minjiang e impressiona com sua grandiosidade. Esta obra monumental, criada há mais de 70 anos, não é apenas uma estátua, mas um símbolo da harmonia entre o homem e a natureza. Como os mestres conseguiram esculpir uma figura tão grandiosa, com uma altura de 18 metros, cada detalhe do budista está impregnado com a sabedoria dos antigos ensinamentos. Sua expressão serena e postura majestosa evocam um sentimento de paz, mas também levantam questões. O que inspirou os criadores a realizar essa obra? As lendas locais dizem que a estátua foi erguida para acalmar as águas turbulentas dos rios, que levaram muitas vidas em suas correntes. Mas será que essa foi a principal finalidade de sua criação? Arqueólogos acreditam que o gigante budista de Leshan fazia parte de um complexo mais amplo, que incluía mosteiros e outros locais sagrados. Pesquisas indicam que esse lugar atraía peregrinos de todo o China, mas como ele se tornou tão significativo, permanece um mistério. Alguns acreditam que aqui foram registradas antigas verdades e conhecimentos gastos na criação desse monumento único. Existem também teorias que ligam o budista a fenômenos astronômicos e rituais antigos realizados nesse lugar sagrado. Mas o que exatamente esses grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, escondem? O gigante budista de Leshan continua sendo um dos monumentos mais enigmáticos da antiga China, causando admiração e respeito em todos que o veem. Histórias e lendas místicas sobre sua criação continuam a atrair a atenção de pesquisadores e turistas. Nesse lugar onde a história se entrelaça com os mitos, cada pedra guarda seus segredos. O Lago Qinghai, localizado a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, é o maior lago salgado da China. Sua água azul mística, cercada por montanhas majestosas, atrai não apenas turistas, mas também cientistas que buscam desvendar seus mistérios. Muitos consideram esse lago sagrado e sua história remonta a tempos antigos, quando os povos locais adoravam suas águas. As lendas contam que no fundo do lago estão cidades submersas e suas águas salgadas podem curar doenças. Estudos mostram que o nível da água no lago mudou ao longo dos séculos, o que pode indicar seu antigo clima e ecossistemas agora desaparecidos. Como um corpo d'água tão grande poderia esconder seus segredos com tanto cuidado? O Lago Qinghai é também lar de muitos animais únicos, como aves e peixes raros que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Alguns cientistas acreditam que as mudanças climáticas e a atividade humana possam ameaçar esse frágil equilíbrio ecológico. Mas o que mais está escondido nas profundezas desse lago misterioso? Com a ajuda de tecnologias modernas, como o escaneamento lidar, os cientistas tentam ver o que foi perdido. No entanto, apesar de todos os esforços, muitos aspectos do lago permanecem desconhecidos e envoltos em mistério. Quais tesouros e segredos ainda esperam ser descobertos nas margens desse majestoso lago?
cavernas de Yungang, localizadas no coração da China, representam um dos lugares mais misteriosos e majestosos que se pode imaginar. Essas antigas catacumbas, esculpidas em massivas rochas, guardam mais de 1000 estátuas de Buda, cada uma com um semblante e expressão únicos. Como os mestres da antiguidade puderam criar tais obras-primas de arte, preservando-as até os dias de hoje? A complexa simbolismo oculto nessas esculturas faz refletir sobre o profundo significado que os antigos atribuíam a elas. As paredes das cavernas são adornadas com vibrantes frescos representando cenas da vida de Buda e seus seguidores. Mas o que realmente inspirou os artistas a criar tais imagens detalhadas, como se estivessem capturadas em um momento? Alguns pesquisadores sugerem que as cavernas poderiam ter servido como centro de peregrinação, um local de encontro de buscadores espirituais e sábios. No entanto, nesse lugar há muitas perguntas para as quais ainda não há respostas. Quanto tempo levou para construir essas cavernas e por que foram esculpidas exatamente nesse local, entre as majestosas montanhas? Além disso, em Yungang foram encontrados vestígios de antigos textos e manuscritos que possivelmente indicam a existência de uma sociedade avançada, com conhecimentos únicos. No entanto, apesar dos esforços dos cientistas, muitos desses artefatos permanecem sem solução, mergulhando-nos em uma atmosfera de mistério. E, como sempre, resta a pergunta: quais outros segredos essas cavernas sagradas ainda guardam, aguardando serem descobertos? Com cada novo estudo, mergulhamos mais fundo em sua história misteriosa e talvez um dia a resposta se tornará clara. Assim como muitos monumentos antigos, a Grande Muralha da China está envolta em mistérios que impressionam a imaginação. Construída com bilhões de pedras, ela se estende por milhares de quilômetros, atravessando montanhas e rios, como uma gigantesca serpente protegendo terras antigas. Mas o que está por trás de sua construção? Como uma estrutura tão grandiosa poderia existir sem tecnologias modernas? De acordo com registros históricos, sua construção começou há mais de 2000 anos, durante a dinastia Qin. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Arqueólogos descobriram que muitos trechos da muralha foram construídos em diferentes períodos históricos, cada um adicionando novos elementos, como se fosse uma mosaica sem fim. A muralha não só servia como proteção contra invasões, mas também como símbolo de poder e unidade do império. No entanto, os mistérios não se limitam apenas ao seu propósito, mas também aos métodos de construção. Como os mestres antigos conseguiram unir blocos de pedra tão pesados com tamanha precisão que eles resistiram por séculos? Alguns pesquisadores sugerem que uma técnica especial foi usada, possivelmente baseada em conhecimentos antigos que foram perdidos. Mas isso não é a única dúvida. Entre os moradores locais circulam lendas sobre trechos abandonados da muralha, onde, segundo dizem, estão escondidos artefatos antigos e passagens secretas. Muitos, incluindo arqueólogos e aventureiros, tentaram desvendar esses mistérios, mas talvez seja exatamente isso que torna a muralha tão fascinante. Ela guarda seus segredos como um guardião da história antiga. Não podemos deixar de nos perguntar: quais outros segredos estão escondidos em suas construções de pedra
esperando o momento em que alguém possa revelá-los. A cada ano, os mistérios da Grande Muralha da China se tornam ainda mais intrigantes, deixando-nos em expectativa por novos descobrimentos. A Cidade Proibida, este majestoso museu palaciano, está mergulhada em mistérios e enigmas que estão firmemente entrelaçados em sua história. Cercado por muralhas de fortaleza, ele serviu como residência dos imperadores chineses ao longo de quase 5 séculos. Mas o que escondem seus imponentes salões e palácios? Blocos de pedra maciça, perfeitamente ajustados uns aos outros, criam uma sensação de eternidade, enquanto os intricados padrões no teto e nas paredes falam sobre o alto nível de habilidade dos antigos artesãos. Cada canto deste arquitetônico prodígio está preenchido com uma atmosfera de mistério. Como os antigos construtores puderam criar tais complexas estruturas sem as tecnologias modernas? Mais de 7.000 quartos com nomes e funções enigmáticas sobre os quais ainda há debates. Alguns pesquisadores sugerem que essas paredes escondem antigos artefatos capazes de revelar segredos há muito esquecidos, enquanto outros acreditam que o Museu Palaciano guarda algo mais do que simples relíquias históricas. Entre os pesquisadores circulam rumores sobre corredores subterrâneos enigmáticos que levam a partes desconhecidas da cidade, ainda não exploradas. Qual segredo poderia estar escondido nesses sombrios corredores e quem foi o último a passar por eles? Talvez nesses lugares sombrios estejam guardados antigos oráculos ou civilizações esquecidas que deixaram sua marca na história da humanidade. A Cidade Proibida, com sua rica história e muitos mistérios não resolvidos, continua a atrair a atenção de pesquisadores e turistas. E quantos mais segredos ainda guarda este esplêndido complexo, aguardando o momento de serem revelados. A Torre de Yueyang, erguida sobre as águas tranquilas do lago Dongting, carrega consigo uma atmosfera de antiguidade e mistério. Construída há mais de 1000 anos, ela se tornou um símbolo não apenas da cidade de Yueyang, mas de toda a cultura chinesa. Seus enigmáticos caracteres e epítetos poéticos, gravados nas paredes, parecem sussurrar histórias sobre dinastias passadas e sabedoria esquecida. Cada pedra dessa majestosa construção guarda memórias de grandes poetas e filósofos que exaltavam a beleza do paisagismo ao redor. Mas o que os levou a escolher exatamente esse local para erguer uma construção tão significativa? Alguns pesquisadores sugerem que isso está relacionado com a geografia única da região, que criava uma atmosfera especial para a inspiração. A torre não foi apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um ponto estratégico de onde se podiam avistar os arredores. Da plataforma de sua altura, era possível observar o movimento de tropas e caravanas comerciais. No entanto, como essas complexas construções poderiam ter sido criadas em um tempo em que as tecnologias eram tão limitadas? Existem teorias de que a torre poderia ter sido um local para a realização de rituais relacionados a crenças antigas. Talvez aqui, entre colunas majestosas e figuras esculpidas,
antigos sacerdotes pronunciassem encantamentos dirigindo-se aos espíritos ancestrais. No entanto, essa versão permanece apenas como uma hipótese, pois o verdadeiro propósito da torre parece escapar de nós. Hoje, quando turistas subem seus degraus, eles sentem algo além do simples valor histórico. No ar, há um leve toque de mistério. O que mais essa torre, que viu os alvores e poentes de várias eras, ainda guarda? Talvez seus segredos estejam esperando o momento certo para serem revelados. No litoral oriental da China, no meio das águas sem fim do Mar da China Oriental, ergue-se a montanha Putushan. Esta ilha sagrada, coberta por colinas verdes e templos antigos, guarda em si muitos mistérios que ainda hoje intrigam pesquisadores e peregrinos. É considerado que exatamente aqui se encontra um dos locais mais venerados de adoração a Bodhisattva Guanyin, a personificação da compaixão. As lendas dizem que a montanha Putushan foi a morada dos próprios deuses. Ao longo dos séculos, aqui encontraram refúgio monges, buscadores de verdade e aqueles que buscavam a iluminação espiritual. Como conseguiu este lugar manter sua atmosfera sagrada ao longo de tantos séculos? Talvez nisso haja uma força misteriosa que o protege do mundo exterior. Nas encostas da montanha estão localizados templos majestosos, construídos de madeira escura e pedra, com entalhes refinados e estátuas que parecem ganhar vida sob a luz suave do sol da manhã. Cada passo por este lugar sagrado enche a alma de reverência e sensação de pertencimento às antigas tradições. Mas o que escondem essas paredes? Quais conhecimentos e rituais foram perdidos ao longo do tempo? Entre os inúmeros artefatos encontrados na Putushan, há também manuscritos enigmáticos com textos não decifrados que geram mais perguntas do que respostas. Alguns pesquisadores sugerem que essas inscrições podem conter antigas profecias ou indicações sobre conhecimentos perdidos. Qual era o verdadeiro propósito de sua criação e quem foi seu autor? A viagem à montanha Putushan não é apenas uma caminhada física, mas uma imersão na atmosfera de mistérios e antigas verdades que aguardam para serem reveladas. Muitos que visitaram este lugar sagrado sentem sua magnetismo e mistério, como se aqui, entre as paredes de pedra e colinas verdes, estivessem escondidas as respostas para as questões que atormentam a humanidade. O Bosque de Pedra, situado no sudeste da China, é um misterioso fenômeno natural que atrai pesquisadores e turistas com sua beleza única. Colunas de pedra imensas que emergem do solo lembram árvores petrificadas, cada uma delas guardando muitos mistérios ainda não desvendados. Este impressionante cenário, formado há milhões de anos devido à erosão, desperta admiração e curiosidade. Como a natureza conseguiu criar tais formas peculiares? As lendas locais falam sobre espíritos antigos que habitam entre esses gigantes de pedra e que cada formação é uma reflexão sobre o destino humano. Estudos indicam que essa região foi habitada desde tempos pré-históricos e arqueólogos encontram aqui ferramentas e vestígios de antigos assentamentos. No entanto, apesar de todos os avanços científicos,
muitos aspectos da formação e do propósito do Bosque de Pedra permanecem obscuros. Alguns cientistas sugerem que este lugar era um santuário para civilizações antigas que buscavam respostas sobre a vida e a morte. Mas como poderiam eles criar tais estruturas complexas de pedra, mantendo-se em harmonia com a natureza ao redor? Passando para outros aspectos misteriosos deste local, vale notar que as formações de pedra frequentemente servem não apenas como objetos de admiração, mas também como fontes de inspiração para artistas e poetas. Muitos deles tentam capturar na sua obra essa atmosfera enigmática que reina aqui, onde o tempo parece ter parado. De vez em quando ocorrem fenômenos incomuns, como sons estranhos e mudanças no clima, gerando novos boatos e teorias. Como é possível que mesmo hoje, na era das tecnologias, o Bosque de Pedra continue sendo um lugar cheio de mistérios e enigmas que aguardam ser descobertos? O Palácio do Potala, que se ergue sobre a antiga Lhasa, parece um tempo congelado, guardando em suas paredes muitos mistérios. Suas massivas paredes, construídas com tijolos e pedras perfeitamente ajustados, conferem a este lugar não apenas uma aparência majestosa, mas também uma aura de mistério. Como os antigos construtores puderam criar uma construção tão grandiosa a mais de 3.000 metros de altitude, utilizando apenas ferramentas primitivas? Cada canto do Potala está impregnado de história, desde os corredores ecoando com os passos dos monges até os salões reservados, onde estão guardadas as relíquias sagradas. Dentro do palácio, há muitos santuários e salões decorados com esplêndidas pinturas e estátuas que contam a vida de Buda e a cultura tibetana. Mas o que realmente está escondido por trás dessas imagens vibrantes? Alguns pesquisadores sugerem que elas podem conter mensagens cifradas ou indicações sobre conhecimentos perdidos. Existem muitas teorias sobre o propósito do Potala. Alguns acreditam que era apenas a residência do Dalai Lama, enquanto outros sugerem que o palácio tinha um significado mais profundo e sagrado, possivelmente ligado a antigas profecias. Como uma civilização tão avançada poderia criar uma estrutura tão misteriosa e multifuncional? Mas essa não é a única pergunta que o Potala levanta. Estudos mostram que algumas partes do palácio foram construídas utilizando tecnologias que ainda são incompreensíveis para o mundo moderno. Por exemplo, como foi possível criar sistemas de ventilação e fornecimento de água tão complexos em altitudes elevadas? O Potala continua sendo um mistério não resolvido, e cada passo por seus antigos corredores levanta perguntas sobre quais outros segredos ele guarda, permanecendo na sombra da história. A Praça de Tiananmen, uma das mais conhecidas do mundo, é não apenas o centro político da China, mas também um lugar onde a história e o mistério se entrelaçam. Esta vasta praça, cercada por edifícios majestosos, como o mausoléu de Mao Tse-tung e o Templo do Céu, guarda muitos segredos relacionados ao seu passado e aos eventos que ocorreram ali. Como uma localização tão significativa poderia se tornar palco de conflitos históricos, deixando uma marca profunda na consciência nacional? Os eventos que ocorreram em 1989
ainda geram debates e mistérios. As manifestações estudantis, que começaram com protestos pacíficos, levaram a consequências trágicas, sobre as quais ainda se contam lendas. Como a forte vontade da juventude poderia se chocar com a brutalidade do governo e o que realmente aconteceu na noite de 3 para 4 de junho. Documentos arquivados e depoimentos de testemunhas apenas aumentam o interesse, mas muitos fatos permanecem ocultos sob o véu do segredo de Estado. Alguns pesquisadores afirmam que a praça é o local onde previsões antigas se encontram com a modernidade, criando uma atmosfera de tensão e expectativa. Qual é o significado desse símbolo para as gerações futuras? A praça de Tiananmen continua a atrair a atenção de turistas e historiadores, cada um deles buscando a resposta à pergunta: o que realmente esconde essa majestosa localização? Histórias de coragem e tragédia, de vida e morte, se entrelaçam, deixando apenas pistas da verdade. Cada passo por esse espaço causa arrepios, lembrando que os mistérios podem estar esperando para serem revelados. O Parque Beihai, que se estende por mais de 400 hectares, guarda em si muitos mistérios e enigmas, ocultos sob as copas verdes das árvores e refletidos nas águas tranquilas dos lagos. Aqui, entre os majestosos templos e os antigos templos, é possível sentir a respiração da história, que permeia cada trilha e cada laje de pedra. No centro do parque ergue-se uma estupa branca, construída em homenagem aos ensinamentos budistas. Mas o que realmente se esconde por trás dessa arquitetura? Os pesquisadores afirmam que o parque foi fundado durante o período da dinastia Yuan e, desde então, seu paisagismo tem se modificado, enriquecido por lendas e mitos. Por exemplo, alguns dizem que nos subterrâneos do parque foram encontrados vestígios de rituais antigos sobre os quais apenas textos cifrados falam. Como essas práticas misteriosas puderam influenciar o desenvolvimento de uma região inteira e quais segredos ainda guardam sob os edifícios modernos? Mas isso não é a única enigma relacionado ao Beihai. Os moradores locais contam que, à noite, os lagos ecoam sons estranhos, lembrando o sussurro de almas esquecidas. Dizem que no parque se pode encontrar o fantasma de um imperador que vagueia pelas alamedas, guardando seus segredos. Dentro de seus limites também estão escondidos monumentos e estátuas que carregam histórias que permanecem inacessíveis para a maioria. Pesquisas com lidar mostram que sob a terra podem estar escondidas ainda mais estruturas não descobertas, aguardando sua revelação. Quantos mais mistérios ainda guarda esse oásis no meio do barulho da cidade? A cidade antiga de Pinhao, localizada na parte central da China, parece estar congelada no tempo, preservando a atmosfera de épocas passadas. Suas ruas, pavimentadas com pedras, guardam vestígios de uma história de muitos séculos, enquanto as antigas casas, construídas no estilo tradicional, contam sobre a grandeza das dinastias Ming e Qing. As misteriosas muralhas da cidade, com até 6 metros de altura, estão envoltas em lendas sobre comerciantes que outrora preencheram essas ruas. Cada canto de Pinhao está impregnado de mistério,
Desde os antigos templos onde se ouvem orações, até os antigos chás, onde o tempo parece ter parado. Como essa cidade, que outrora era um próspero centro de comércio, tornou-se tão esquecida e oculta dos olhos da modernidade. Arqueólogos encontram aqui artefatos misteriosos, como painéis de madeira esculpidos e cerâmicas que levantam questões sobre a vida de seus habitantes. Alguns pesquisadores sugerem que em Pinhal poderiam ter existido sociedades secretas que escondiam seus conhecimentos dos estranhos. Lendas sobre tesouros e guardiões que os protegem conferem a esse lugar uma aura especial. Mas isso não é a única pergunta. Registros preservados sobre o comércio com o Ocidente confirmam que Pinhal era um importante nó na Rota da Seda. Desde soluções arquitetônicas únicas até rituais realizados pelos moradores locais, Pinhal está cheio de mistérios que aguardam ser revelados. Suas antigas muralhas, como guardiões esquecidos do passado, continuam de pé, gerando perguntas sobre quais outros segredos podem estar escondidos sob seu manto. Nesse misterioso cidade, cercada por lendas, a pergunta não cessa de surgir. O que mais pode ser descoberto em suas profundezas? O Templo do Céu em Pequim, uma construção majestosa, causa admiração por sua beleza arquitetônica e profundo simbolismo. Construído no século XV, ele serviu como local de orações para os imperadores, que se dirigiam aos céus pedindo boas colheitas e prosperidade para seu povo. As paredes deste templo misterioso estão cobertas com símbolos enigmáticos, muitos dos quais permanecem inexplicáveis para os pesquisadores modernos. Cada detalhe do Templo do Céu, desde suas formas perfeitamente proporcionais até suas cores vibrantes, parece impregnado de significado sagrado. A construção é composta por 3 partes principais, cada uma com seu próprio significado e função: o altar para sacrifícios, o círculo sagrado e a grande pagoda circular. Mas o que está por trás dessas soluções arquitetônicas é apenas uma especulação. Alguns pesquisadores sugerem que o Templo do Céu não era apenas um centro religioso, mas também um observatório, onde se observavam os movimentos dos corpos celestes. Existem até teorias de que os antigos mestres utilizaram conhecimentos astronômicos para criar construções incrivelmente precisas. Como eles conseguiram alcançar tamanha precisão científica sem as tecnologias modernas? Entre os moradores locais, circulam lendas de que nas paredes do Templo do Céu estão escondidas antigas verdades, esperando para serem descobertas. Essas lendas sobre rituais enigmáticos e manuscritos perdidos aumentam o interesse por esse lugar, mergulhando-o em uma atmosfera de mistérios e tradições. No entanto, apesar de todos os estudos e descobertas arqueológicas, muitos aspectos do Templo do Céu permanecem sem resposta. Quais eram os verdadeiros objetivos de seus criadores? As respostas para essas perguntas talvez permaneçam para sempre um mistério. A Terracota Army, descoberta nas proximidades de Xi'an, representa um dos mais enigmáticos achados da história da humanidade. Mais de 8.000 guerreiros feitos de argila cozida estão em posição de prontidão eterna para proteger seu imperador
Qin-Shi Huang, na vida após a morte. Cada uma dessas estátuas é única. Elas têm expressões faciais, poses e até mesmo penteados diferentes, o que nos faz refletir sobre a habilidade dos antigos artistas. As câmaras subterrâneas onde o exército está localizado foram descobertas por acaso em 1974, quando camponeses cavavam um poço. No entanto, apesar do tamanho da descoberta, muitos aspectos permanecem obscuros. Por que o imperador decidiu criar uma tão grande exército de argila? Quais eram as verdadeiras razões por trás desse projeto grandioso? Alguns pesquisadores acreditam que a Terracotta Army foi criada para proteger o imperador na vida após a morte, enquanto outros veem nela um símbolo de seu desejo de imortalidade. Mas essa não é a única pergunta que envolve a exército. Estudos mostram que muitas estátuas contêm vestígios de uma pintura vibrante que desapareceu ao longo do tempo, deixando apenas tons opacos. Essa perda de cor levanta a questão sobre o que realmente aconteceu no momento de sua criação. Qual era o verdadeiro propósito da Terracotta Army e por que ela foi tão cuidadosamente escondida dos olhos das gerações futuras? Talvez essa estrutura enigmática esconda ainda mais segredos, esperando ser descoberta. Nas profundezas desses subterrâneos, pode haver ainda muitas outras verdades que a humanidade está apenas começando a entender. Nas encostas das montanhas de Ladão, no coração de Pequim, encontra-se o misterioso Parque Xianshan. Este oásis verdejante, que contempla templos antigos e lagos pitorescos, é não apenas um local de descanso, mas também um depósito de segredos históricos que remontam a eras longínquas. Cada canto do parque está impregnado de uma atmosfera mágica. Aqui é possível ver pontes de pedra antigas que sussurram sobre tempos passados. As folhas das árvores farfalham ao vento como se transmitissem mensagens cifradas dos antepassados, e o silêncio é interrompido apenas pelos sons da natureza. No entanto, o Parque Xianshan é conhecido não apenas pela sua beleza. As lendas locais contam sobre rituais misteriosos realizados aqui em homenagem aos deuses. Qual era o papel desses rituais na vida dos antigos habitantes? Talvez eles buscassem proteção ou bênçãos, mas por que exatamente este lugar se tornou o centro dessas práticas místicas? Entre os pitorescos cenários do parque, há também edifícios enigmáticos, como o Templo do Protetor Divino. Suas altas colunas e detalhes esculpidos causam admiração, mas alguns pesquisadores sugerem que este templo poderia ter guardado conhecimentos secretos que se perderam com o tempo. O que exatamente está escondido atrás dessas pedras? Deixando de lado os templos antigos e rituais, vamos nos dirigir aos enigmáticos artefatos descobertos na área do parque. Arqueólogos encontraram aqui objetos que geram mais perguntas do que respostas. Qual é o seu significado? E o que eles podem nos contar sobre a vida das pessoas que habitavam essas terras? O Parque Xianshan continua a atrair pesquisadores e amantes de mistérios, mantendo-se como um enigma que exige estudo contínuo. Talvez exatamente aqui, sob as sombras das árvores antigas e das pedras, estejam as respostas para perguntas que a humanidade ainda não conseguiu formular.
cenários pitorescos da China encontra-se o Lago Sihu, ou Lago Ocidental, em Hangzhou. Este lugar, envolto em lendas e mitos, tornou-se símbolo de cultura e poesia, inspirando inúmeros artistas e poetas ao longo dos séculos. Mas o que realmente esconde as águas deste lago? Os cenários únicos do Lago Sihu encantam qualquer um. 8 pontos turísticos pitorescos refletidos na água calma, como antigos espíritos guardando segredos do passado. Uma das mais misteriosas é a Torre Branca, erguendo-se sobre a água e levantando questões sobre seus reais objetivos. Para que foi construída essa estrutura? Qual é o significado de sua arquitetura? Pesquisas indicam que, ao redor do lago, outrora existiam prosperosos assentamentos que deixaram para trás enigmáticos artefatos. Os 8 pontes que conectam as margens, cada uma com sua história única, podem contar sobre antigas rotas comerciais e trocas culturais. As pessoas acreditam que esses lugares não abrigam apenas artefatos, mas também antigos oráculos esperando seu momento. Mas essa não é a única pergunta que o Lago Sihu guarda. Alguns pesquisadores sugerem que nas profundezas do lago estão submersos templos e cidades que poderiam mudar nosso entendimento da história da região. Como essas civilizações puderam desaparecer, deixando apenas sinais leves de sua existência? Ao redor do Lago Sihu pairam sombras do passado e cada onda pode contar sua história. Resta apenas nos perguntarmos quantas ainda mais segredos aguardam para serem descobertos nesse lugar antigo, envolto em lendas. O Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie, localizado na província de Hunan, é um verdadeiro milagre da natureza, cheio de mistérios e maravilhas. Colunas verticais rápidas que se erguem acima das florestas verdes criam paisagens incríveis que parecem ter saído das páginas de antigos mitos. Essas formas únicas de relevo, que os moradores locais chamam de colunas celestiais, impressionam pela sua grandiosidade e mistério. Cada uma dessas colunas, que podem atingir até 800 metros de altura, guarda muitos segredos sobre os processos geológicos que ocorreram aqui há milhões de anos. Estudos indicam que os arenitos únicos foram formados por erosão, mas muitos aspectos desse processo permanecem inexplicáveis. Como a natureza poderia criar tamanha harmonia de formas e forças, continua sendo um enigma que desafia a compreensão humana. Mas isso não é a única pergunta que Zhangjiajie nos oferece. Lendas locais contam sobre espíritos que guardam essas terras e sobre tribos antigas que habitavam essas montanhas majestosas. Alguns pesquisadores sugerem que essas antigas nações possuíam conhecimentos que foram perdidos ao longo dos séculos. Como elas interagiam com essa natureza misteriosa e quais segredos poderiam revelar? Com o auxílio de tecnologias modernas como o escaneamento a laser e análise de artefatos antigos, cientistas tentam desvendar muitos desses mistérios. No entanto, apesar dos avanços científicos, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quantos segredos ainda estão escondidos atrás dessas paisagens grandiosas e quais enigmas ainda aguardam sua descoberta? A Rio Lizian,
que serpenteia entre as montanhas calcárias de Guilin, é uma das rios mais pitorescos do mundo. Suas águas, refletindo as rochas escuras e densas florestas, criam uma atmosfera cheia de magia e mistérios. Muitos viajantes afirmam que aqui se sente o espírito da antiguidade, como se a própria natureza guardasse os segredos de civilizações antigas. Ao longo das margens do rio, é possível ver formações incomuns, altas como arranha-céus, que parecem vigiar os antigos segredos. Como a natureza poderia criar tais estruturas grandiosas? Alguns cientistas sugerem que essas montanhas foram formadas ao longo de milhões de anos, mas resta a pergunta: o que ainda está escondido sob suas misteriosas cumeadas? As lendas locais falam de cidades perdidas, que outrora prosperaram às margens do rio. Arqueólogos encontram vestígios de antigos assentamentos, mas muitos deles permanecem não descobertos. Como culturas tão avançadas poderiam desaparecer, deixando apenas indícios de sua existência? Além disso, o rio Lisrian é conhecido por suas cavernas calcárias, onde foram encontrados artefatos pertencentes à época do Neolítico. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas descobertas permanecem não decifradas. Isso abre novos horizontes para futuras pesquisas, pois cada pedra aqui pode guardar uma mensagem do passado distante. Nesses lugares, o tempo parece parar, e cada passo ao longo das margens do rio Lisrian enche a atmosfera com a sensação de que em cada curva se esconde uma nova enigmática. Quantas ainda estão esperando para serem reveladas nessas montanhas calcárias, onde a história e o mito se entrelaçam em uma dança única? A montanha de Huangshan, também conhecida como Montanhas Amarelas, é coberta todos os dias por um misterioso nevoeiro, criando a ilusão de estar cercada por magia. Essas impressionantes rochas, que se erguem sobre as redondezas, foram fonte de inspiração para poetas e artistas ao longo dos séculos. Suas formas caprichosas e pinheiros incomuns, que parecem crescer das pedras, nos mergulham em uma atmosfera de antiguidade e mistério. Entre as numerosas lendas que cercam essa montanha, uma das mais misteriosas conta que santos e imortais vagueavam por seus cumes, deixando um rastro de sabedoria e mistério. Uma dessas histórias diz que em Huangshan há um lugar onde se podem ver lâmpadas celestiais brilhando no céu noturno. Mas o que isso realmente significa? Como essas majestosas rochas puderam se tornar o lar de tamanhas maravilhas? Arqueólogos e historiadores observam que nas encostas da montanha foram encontrados vestígios de civilizações antigas que deixaram inscrições e desenhos enigmáticos. Esses artefatos levantam muitas perguntas. Quem os criou? E que história eles queriam contar às gerações futuras? Existem especulações de que Huangshan era um lugar sagrado, onde os antigos chineses buscavam comunicação com os espíritos de seus antepassados. Mas isso não é tudo o que está escondido nas sombras dessas majestosas montanhas. Alguns pesquisadores sugerem que aqui poderiam ter existido templos antigos, sobre os quais não há nenhum registro. Podiam esses templos guardar segredos que ainda não conseguimos desvendar? Os mistérios de Huangshan continuam a atrair aventureiros e cientistas que buscam entender o que aconteceu
nesses sagrados terrenos? Entre essas enigmas pode estar a resposta à pergunta de como tantas culturas e tradições puderam coexistir nesse lugar único, onde a natureza e a história se entrelaçam em um todo. No litoral oriental da China, no coração da província de Sichuan, encontra-se um impressionante santuário de pandas gigantes, Chengdu. Este é um lugar onde a vida misteriosa desses animais encantadores se cruza com os esforços humanos para preservá-los. Enquanto os pandas, com seu carisma único, continuam sendo o símbolo da China, sua existência está em perigo. A cada ano, milhares de turistas visitam este local para ver esses animais graciosos que passam seus dias em paz, comendo bambu. Mas por trás dessa idílica cena, há uma história cheia de mistérios. Como esses mamíferos conseguiram sobreviver por milhões de anos, apesar das mudanças no ecossistema? Como uma vida tão exótica acabou no centro de pesquisas modernas? Cientistas que trabalham em Chengdu utilizam as mais recentes tecnologias, como edição genética e métodos de reprodução artificial, para aumentar a população de pandas. Seus esforços não se limitam apenas à preservação das espécies, mas também à descoberta dos mistérios que envolvem o comportamento e a reprodução desses animais. Quais segredos da natureza estão escondidos em seu DNA? Mas isso não é a única pergunta que envolve os pandas. Lendas dos habitantes locais contam sobre ancestrais antigos que podiam se comunicar com os animais e sobre propriedades místicas das pandas que os conectam à harmonia da natureza. Talvez essas histórias contenham a verdade sobre como as culturas antigas percebiam o mundo ao seu redor. Neste santuário cheio de vida e mistérios, as perguntas sobre o futuro dos pandas permanecem abertas. Sabemos que, além de Chengdu, não se investigam apenas as possibilidades de preservação desses animais, mas também sua função no ecossistema, que possivelmente guarda mais mistérios do que podemos imaginar. A vala de Jiuzhaigou, localizada na província de Sichuan, encanta pela sua beleza e mistério. Este lugar, conhecido por seus lagos coloridos e cachoeiras, parece guardar muitos segredos que permaneceram inexplicáveis por séculos. Como um mundo mágico, a vala parece ter sido criada pela própria natureza, que possivelmente desejava deixar enigmas sobre sua origem. Entre os fenômenos naturais únicos, encontram-se lagos com uma paleta de cores incríveis, desde o azul vibrante até o verde profundo. Como esses corpos d'água se formaram? Alguns cientistas sugerem que sua cor é resultado de altos níveis de minerais e algas únicas, mas isso não explica todos os aspectos de sua formação. Por que alguns lagos têm formas tão incomuns, enquanto outros parecem ter desaparecido sem deixar vestígios? Além disso, nesse lugar mágico, podem ser encontrados vestígios de civilizações antigas. Arqueólogos descobriram restos de construções que, segundo se acredita, faziam parte de culturas que floresceram ali há milhares de anos. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Como elas puderam desaparecer, deixando apenas rastros vagos na história?
Os ecos de suas vidas podem ser ouvidos em lendas que são transmitidas de geração em geração pelos moradores locais. Elas falam sobre criaturas misteriosas que habitam essas florestas e fenômenos naturais que não podem ser explicados. Mas essas histórias são apenas a ponta do iceberg. A vala de Jiuzhaigou continua a atrair a atenção dos pesquisadores e cada novo passo em seu estudo levanta mais perguntas do que responde. Alguns cientistas utilizam métodos modernos, como o escaneamento LIDAR, para investigar estruturas ocultas, mas mesmo isso não pode revelar completamente todos os mistérios desse lugar enigmático. Na altitude de 5.300 metros, o acampamento base do Everest representa uma porta para o mundo dos mistérios e alturas inacessíveis. Aqui, entre as montanhas severas, o ar está impregnado com o espírito de aventuras e segredos antigos. Cada passo pelas trilhas geladas que levam a este lugar parece mergulhar na atmosfera de verdadeira união com a natureza, onde cada rocha e cume de neve guarda seus segredos. Muitos alpinistas, ao partirem expedições, se deparam com condições imprevisíveis e fenômenos misteriosos que cercam este pico lendário. Mudanças repentinas no clima, sombras fantasmagóricas nas encostas e até sons estranhos que vêm das profundezas das montanhas fazem refletir sobre o que ocorre nesta parte remota do mundo. Como tantos que buscam escalar o Everest podem encontrar eventos inexplicáveis. Entre aqueles que visitam o acampamento base, há também pesquisadores que tentam desvendar os mistérios desta região. Eles estudam não apenas a montanha, mas também os mitos antigos associados a ela e as tradições culturais dos moradores locais. Alguns afirmam que nas encostas do Everest estão escondidos artefatos desconhecidos deixados por civilizações esquecidas, o que levanta ainda mais perguntas sobre quais enigmas estão ocultos nestas montanhas majestosas. Todo ano, quando os alpinistas novamente se dirigem à montanha, eles não apenas buscam superar barreiras físicas, mas também se deparam com enigmas insolúveis que continuam a intrigar os pesquisadores. Quais são as verdadeiras causas dos numerosos desaparecimentos e tragédias neste caminho? A mistura do Everest, sem dúvida, envolve muitos mistérios que, possivelmente, nunca serão revelados. O antigo cidade de Lijiang, localizada na província pitoresca de Yunnan, parece ter se perdido no tempo. Suas ruas estreitas, pavimentadas com pedras lisas, levam a edifícios antigos que guardam mistérios de épocas passadas. Cada passo por esse lugar histórico está envolto em uma atmosfera de mistério, enquanto o ar fresco traz um aroma leve de ervas aromáticas e plantas em flor. Alguns pesquisadores afirmam que Lijiang foi fundada há mais de 1.500 séculos e serviu como um importante ponto de comércio na antiga Rota da Seda. Mas o que realmente atraía os viajantes para essa cidade misteriosa? Talvez não fossem apenas os produtos, mas também os trocas culturais que deixaram uma marca indelével na arquitetura e nos costumes dos moradores locais. Entre as casas antigas, é possível encontrar elementos únicos,
como varandas de madeira elegantemente decoradas e telhados esquisitos que parecem esconder os segredos de seus habitantes. No entanto, apesar de sua rica história, cada canto de Lijiang guarda seus mistérios não resolvidos. Como foi possível preservar essa cultura tão antiga em meio às rápidas mudanças que ocorreram ao redor? De acordo com algumas fontes, em Lijiang ainda existem passagens subterrâneas esquecidas, sobre as quais os moradores locais falam apenas em sussurros. Esses corredores misteriosos podem estar relacionados com rituais antigos ou até com lendas sobre civilizações esquecidas que um dia habitavam essas terras. Mas o que se esconde por trás dessas paredes? Qual era o verdadeiro propósito dessas passagens? As pesquisas indicam que a cidade foi influenciada por diversas culturas, mas alguns de seus aspectos permanecem inexplicáveis. Como essas tradições únicas puderam sobreviver na era da globalização? Lijiang, com sua atmosfera de mistérios e enigmas, continua a atrair a atenção de cientistas e amantes da história, deixando muitas perguntas sem resposta sobre seu passado. O Jardim Yuyuan, em Xangai, é uma verdadeira encarnação da beleza misteriosa e da arte antiga. Seus paisagens refinadas e pavilhões habilmente decorados criam uma atmosfera onde o tempo parece parar. Wuzhen, essa cidade aquática misteriosa na província de Zhejiang, parece ter saído das páginas de uma antiga lenda. Ruas estreitas e sinuosas, cercadas por edifícios antigos com telhados de cerâmica, nos transportam para uma época em que a vida fervilhava e coloridas embarcações navegavam pelos canais, transportando mercadorias e pessoas. De acordo com registros históricos, Wuzhen foi fundado há mais de 2000 anos e sua arquitetura guarda muitos segredos. Grandes pontes de madeira conectam as margens e os reflexos das casas na água tranquila criam uma atmosfera de mistério. Como conseguiu manter esse aspecto único ao longo dos séculos? Mas isso não é a única pergunta que esse lugar levanta. Os moradores locais contam histórias antigas sobre espíritos d'água que guardam a cidade. Alguns afirmam que nos fundos dos canais estão escondidos artefatos capazes de revelar civilizações esquecidas. Quais são seus segredos? Em Wuzhen também é possível encontrar templos enigmáticos, onde se veneram antigos costumes. Suas paredes estão impregnadas com o espírito da história e os ideogramas neles parecem sussurrar sobre o que aconteceu há muitos séculos. O que realmente aconteceu nesses lugares sagrados? Estudar Wuzhen é uma jornada não apenas pela água, mas também no tempo, onde cada detalhe pode contar sobre o passado. Alguns pesquisadores acreditam que a cidade guarda mais do que apenas maravilhas arquitetônicas. Em suas ruas estreitas, há muitos enigmas não desvendados, esperando o momento de serem revelados. O gigante budista de Leshan, esculpido na rocha, ergue-se sobre o rio Jinsha, e suas majestosas feições evocam pensamentos sobre antigos mistérios. Este monumento, que atinge uma altura de aproximadamente
81 metros, foi construído no 8º século da era cristã, e sua criação levou mais de 70 décadas. Cercado por montanhas e florestas verdes, o budista parece não apenas um guardião desses locais, mas também um guardião de seus mistérios. Como os antigos mestres conseguiram criar uma estrutura tão grandiosa utilizando apenas ferramentas primitivas? Cada elemento, desde os grandes ouvidos até as finas dobras da roupa, demonstra um trabalho perfeito e uma profunda espiritualidade, características do arte budista. No entanto, resta a pergunta: o que os inspirou a criar essa figura colossal e o que ela simboliza para os habitantes locais? Existem diversas teorias sobre o propósito do gigante budista. Alguns pesquisadores afirmam que ele foi construído para acalmar as águas turbulentas dos rios, enquanto outros acreditam que foi um ato de devoção ao budismo para atrair peregrinos e turistas. Mas por que exatamente esse local foi escolhido para um projeto tão monumental? Próximo ao budista, há antigas cavernas e templos que também guardam seus segredos. Nas paredes desses locais sagrados, ainda se pode ouvir o eco de antigas orações e sussurros de pessoas que já partiram, deixando suas marcas na história. Esses lugares estão cheios de enigmas que ainda aguardam serem descobertos. O gigante budista de Leshan, como patrimônio mundial, continua a atrair a atenção de pesquisadores e turistas, mas muitas perguntas sobre sua origem e verdadeiro significado permanecem sem resposta. O tempo e a natureza continuam a guardar seus segredos e apenas alguns corajosos pesquisadores tentam decifrá-los.